aprimorar as nossas ações de ensino integradas. Tivemos grandes desafios da educação inclusiva, nos deparamos como eles se acentuaram ainda mais nessa condição da pandemia. Também os desafios de incluir digitalmente os nossos alunos, né, entre outros. Pleiteamos junto ao MEC, né, recursos para adequação da nossa infraestrutura, também disponibilidade de equipamentos para essa inclusão digital dos nossos alunos. Acreditamos que teremos êxito, estamos aguardando, né, essas respostas. Estamos desenvolvendo sistemas de matrículas online e outros sistemas para facilitar o acesso dos nossos alunos nesse momento. Também nesse período, revisamos, e aí com a participação multicamp, de todas as comissões dos campos, os regulamentos de heteroidentificação. Então, nesse momento de tantas denúncias, né, penso que isso também é muito importante, vem a fortalecer os NEABs, e isso muito dentro dos nossos objetivos do ensino. Também estamos revisando o nosso processo de ingresso pelo SISU, que deverá ser, já a partir de 2021, 50% de ingresso por esse sistema, entre outras ações que já vínhamos entendendo que são importantes para melhorarmos as nossas condições de acesso, de permanência e êxito. Não tenho dúvida, né, que nós possuímos excelentes profissionais nas diferentes áreas da educação. Temos 2 mestrados na área de educação, desenvolvendo pesquisas importantíssimas, não é? E assim, nós reconhecemos que temos plenas condições para o desenvolvimento de todas essas competências necessárias para que sejamos a referência nessa educação que esperamos. O que precisamos ainda mais é unir forças, direcionar energia e nos apoiarmos desse resultado dessas pesquisas para que todos esses resultados reflitam no nosso trabalho do dia a dia, no nosso trabalho educacional. Dessa forma, né, eu entendo que esse evento é extremamente pertinente e quero parabenizar a toda a equipe da PROEM, né, que se dedicou à construção desse evento, e agradecer a todos, na pessoa do professor Márcio Santana, que está à frente dessa equipe, né, mas eu sei que todos não têm medido esforços para garantir a realização dessas ações com a participação de todos, né, e que vão contribuir para o aprimoramento do ensino no IFTM. Quero agradecer ao nosso palestrante de hoje, professor Sidney Cruz Sobrinho, que vai desenvolver um tema extremamente pertinente, né, que compartilhamos essa visão também da educação como forma de aproximação social. E também quero agradecer aos nossos professores, né, também que vão compartilhar as suas experiências, né, que vão também contribuir para o enriquecimento dos debates nesse evento. Assim, eu já vou encerrando a minha fala. Desejo a todos nós um excelente evento, né? Já agradeço e parabenizo a todos. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigada, professora Débora. Dando continuidade às atividades do Fórum de Ensino do IFTM, desafios e perspectivas de educação profissional e tecnológica em tempos de pandemia, com o professor doutor Márcio José de Santana, pró-reitor de ensino do IFTM, para também tecer uma breve fala. Boa tarde a todos. Me ouvem? Sim. Quero cumprimentar a nossa reitora, a professora Débora, e em seu nome estender os cumprimentos aos demais presentes, meus colegas, servidores do IFTM, e também ao professor Sidney. Agradecer à equipe PROEM, em nome do professor, nosso diretor de ensino, professor Ricardo, e estendo o cumprimento a todos que estão
empenhados não apenas no terceiro fórum, mas em outras tantas ações pós-pandemia, né? A gente já tinha uma missão muito grande em pegar a nossa pró-reitoria de ensino e o nosso ensino, nossos 10 mil estudantes, e colocarmos algumas ações, e aí a pandemia veio para nos dar essa lição de diálogo, essa lição de união, e a gente está buscando nosso ensino, né? Minimizar esse impacto. Quero estender um cumprimento à Eleni, as nossas tradutoras, né? Eleni, a Maiara, a Vânia, a Kelly e a Marina, que estarão aqui conosco nessas 3 tardes, né? Aos 2 palestrantes da tarde de hoje, o Sidney Cruz, professor, e a nossa pedagoga Rutileia, eles farão as 2 palestras da tarde de hoje, e em nome dos 2 já faço o cumprimento aos demais palestrantes do evento. Discutir desafios e perspectivas em tempos de pandemia para o nosso ensino não é simples, né? Porque não estávamos preparados para isso. Isso são todas as instituições. Me lembro bem quando foi decidido esse fórum, e não tem muito tempo, a gente queria, no passado recente, que os assuntos fossem estes, mas com outro olhar, né? E agora são esses, com esse olhar da pandemia e do nosso futuro, nosso presente e nosso futuro. Me recordo bem que tivemos nosso primeiro fórum de ensino, há 11 anos atrás, tive a oportunidade de estar lá, na época, como diretor de ensino. Nós já estamos no nosso terceiro fórum, houve uma interrupção, e que não haja mais essa interrupção, que tenhamos outros tantos fóruns de discussão. Espero eu que, em breve, de forma presencial, né, para que possamos olhar nos olhos uns dos outros, isso é muito importante. Nós estávamos, durante a pandemia, e estamos muito preocupados, né, com a questão administrativa, com a questão da gestão, com a questão também das leis, mas houve aquele estalo de pensar nas questões pedagógicas tão importante quanto. E esse é um dos ambientes que a gente consegue discutir esses processos, né? Que novos fóruns venham, e espero eu que os demais não tenham uma situação como essa. Só para que vocês tenham noção, e a Adriana, que está mediando aqui, deve entrar mais a fundo, nós teremos, então, palestra com o professor Sidney, depois um momento de perguntas, posteriormente palestra com a Rutileia e outro momento de perguntas. Ao final, nós teremos uma divisão de 3 salas por áreas, serão colocados os links aqui, já foi divulgado em outros ambientes, para que a gente discuta lá os casos, né? Os casos de sucesso e também as nossas angústias nesse momento. Dividimos em 3 salas. E aí, por volta das 17 horas, nós encerramos esse evento. Por fim, essas trocas de experiência acontecendo na sala são muito importantes, né, por área, para a gente poder entender como que está em cada campus, e a gente vem fazendo isso também em outros momentos. Quero aproveitar, por fim, para divulgar 2 ações, acho que é um momento muito importante divulgar isso. A PROEM está no dia 1º de julho, com a sala similar a essa aberta, para a gente discutir outras ações administrativas e de gestão vinculadas à pandemia, né? Então, se puderem agendar, a gente vai divulgar em breve. No dia 1º de julho, estaremos no projeto Fale com a PROEM. Espero contar com a participação de todos. E, por fim, neste momento, e aí eu termino minha fala, nós estamos discutindo alguns documentos muito importantes do nosso ensino. As atividades complementares, os trabalhos de conclusão de curso, as aulas práticas. E nos próximos dias, esses documentos serão publicados para nos orientar, nós servidores, né? Porque o IFTM vem desde o dia 19 de março com as aulas remotas, mas alguns pareceres foram publicados, um deles em destaque no final de maio, né, que é o parecer 05, foi homologado, e neste momento, desde sábado passado, os campi já têm acesso, por meio dos diretores gerais, diretores de ensino, coordenadores de ensino, à minuta da instrução normativa que nós estamos rejuvenescendo a Instrução Normativa 03. Nela trata de questões de retorno, questões muito delicadas das aulas práticas e assim por diante. Então, tão logo os nossos coordenadores e diretores de ensino participarem, vocês, por favor, participem para poder nós, de forma coletiva, construirmos nosso documento, porque infelizmente não teremos muito tempo para publicação,
mas quando se faz de forma coletiva, a gente consegue vencer bastante arestas, né? Então, conto com a participação de todos para essa importante instrução normativa que será publicada em breve. Desejo a todos um excelente evento, parabenizo quem está à frente, né, junto à PROEM. Obrigado aos palestrantes, a todos aqui presentes, e que tenhamos ótimas tardes. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigada, professor Márcio. Para discorrer sobre a primeira palestra deste evento, a educação formal como aproximação social em tempos de interações humanas remotas, convidamos o professor mestre Sidney Cruz Sobrinho. Professor Sidney Cruz é doutorando em educação, pesquisa em políticas públicas educacionais, possui mestrado em filosofia, especialização em direitos fundamentais, graduação em direito, graduação em filosofia, aperfeiçoamento profissional em direito nacional e administrativo, aplicado à gestão pública. Atualmente é professor de educação tecnológica no IF-Sul, campus Passo Fundo. Palestrador de servidores nas instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, com ênfase em currículo integrado e gestão institucional. Foi pró-reitor de ensino do IFAR, coordenador nacional do Fórum de Dirigentes e pró-reitores de ensino da Rede de Educação Profissional, FDE-CONIF, presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAR, CEP, membro do Comitê de Ética e Pesquisa, diretor de ensino no IFAR, Santa Rosa, atua com pesquisa, ensino e extensão, principalmente nas áreas de educação profissional técnica e tecnológica, gestão pública, direito ativo, integrado e filosofia. As perguntas ao professor serão direcionadas ao final dessa, devem ser enviadas pelo link que a todos os participantes pelo chat. Boa tarde, professor Sidney. Bate, por favor. Olá, boa tarde. Tá ok o som, né? Coisa dá para chamar no chat. Quero, antes de iniciar, agradecer, em primeiro lugar, né, ao IF Triângulo Mineiro pela oportunidade de dialogar com vocês, mesmo que remotamente. Eu sou um dos colegas que ainda preciso tentar me adaptar a essa tecnologia remota para conversar com as pessoas, porque ainda prefiro muito o olho no olho, né, o face a face da alteridade, como diria Levinas. Mas agradeço mesmo assim a oportunidade, é a alternativa que nós temos no momento, né? Agradeço aí principalmente o professor Geraldo, que fez o primeiro contato comigo, pelo convite, pela confiança, ao professor Márcio, pró-reitor de ensino, a professora reitora Débora, né, que é um prazer de conhecer hoje virtualmente, e parabenizar o Instituto Federal Triângulo Mineiro pela discussão e pela proposição. Penso que o momento é mais do que oportuno e a atitude é mais do que correta na perspectiva de provocar espaços de discussão para a construção de ideias. Como a professora Débora colocou, o professor Márcio, nós estamos vivendo um momento extremamente ímpar, né? E não há na face da Terra alguém que nós possamos chamar de especialista ou preparado para trabalhar com o contexto atípico que nós vivemos. Então, é justamente um momento de construção e de consolidação de concepções de educação, é o momento do diálogo, da reflexão, e principalmente no ambiente acadêmico, no qual o espírito científico deve estar sempre aberto às possibilidades, sempre atento, né? Principalmente a possibilidade de refutação das hipóteses levantadas. Então, muitas das ações que estão sendo feitas em nível nacional, no âmbito da rede federal, são ações na tentativa
de buscar sempre o melhor possível, não tenho dúvida disso, mas a gente precisa, nesse contexto, fazer algumas reflexões pertinentes ou impertinentes, depende do ponto de vista, sobre as nossas ações, principalmente no âmbito da educação pública e principalmente no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que é o nosso métier de atuação. Me parece que, passados esses dias aí, mais de 70 dias, desde o decreto oficial do distanciamento social, nós já tivemos muitas ações, algumas tentativas, enfim, que já nos possibilitam pensar, né, ou repensar algumas formas de olhar essa perspectiva. Quando eu recebi o convite dos professores para fazer a fala de vocês, o tema inicial proposto foi justamente o processo de ensino, os processos de ensino e aprendizagem de forma remota em tempos de distanciamento social. Eu refleti um pouquinho sobre esse título e propus ao Geraldo e aos colegas que a gente fizesse uma pequena inversão semântica nessa colocação, né? E aí propus essa ideia de discutirmos a educação formal como uma forma de aproximação em tempos de interações humanas remotas. E ao fazer esse trocadilho, o que eu pretendo? Pretendo me colocar na posição de participante do processo reflexivo né? Justamente para nós tentarmos pensar juntos algumas possibilidades, algumas inquietações que, imagino, provocam a todos, principalmente no contexto que a gente vive, não só pandêmico, né, mas também político, econômico, social, de posicionamento da própria educação pública e da valorização dos profissionais da educação e da manutenção da própria rede federal, né? Tenho acompanhado o máximo possível a discussão em nível nacional nos institutos federais, acompanhado algumas lives, algumas intervenções, e me parece que, às vezes, a gente acaba, não com menor importância, obviamente, mas acaba focando muito nessa questão mais pragmática do processo de ensino-aprendizagem, compreendido aqui de um modo estrito, do que nos perguntando sobre as implicações em nível macro sobre isso. E me parece que talvez, em algum momento, a gente acaba, às vezes, esquecendo um pouquinho de enfatizar as interações humanas. Esse termo adotado aí pela Organização Mundial de Saúde, do distanciamento social, me parece um pouco equivocado nessa perspectiva, porque a perspectiva é do distanciamento físico, né? Isso não implica que nós tenhamos que nos distanciar socialmente ou que a pandemia tenha que enfatizar esse distanciamento já previsto. Por isso, então, a provocação de pensarmos a educação formal como uma aproximação, né, social por meio da interação remota quando a interação física não é possível, né? E aí parto de algumas premissas. Eu organizei a minha fala em alguns pontos, eu compartilhei um texto, não sei se o Márcio chegou a enviar para todo mundo, mas depois dá para disponibilizar umas 13, 14 páginas em que tento aprofundar um pouco melhor a ideia, mas aqui trazer algumas questões que, ao meu ver, são mais provocativas nessa perspectiva para a rede federal. E me permito partir de algumas premissas, né? A primeira premissa é a de absoluto entendimento de que nós estamos em um momento de exceção, extremamente atípico, né? Em que ninguém estava preparado para isso, né? Estamos nos preparando, ainda não temos elementos suficientes para nos posicionarmos com maior segurança, né? Do ponto de vista científico, tecnológico, político, econômico. Então, a gente precisa encarar isso como um elemento de exceção, e um elemento de exceção causado por caso fortuito ou força maior. Ou seja, que não depende totalmente de nós, e aí eu coloco nós aqui tanto enquanto pessoas cidadãs, né, pessoa física,
quanto servidores públicos. Há questões que estão muito além do nosso alcance e a gente precisa ter essa convicção. E essa convicção é de extrema importância porque esse tipo de estado de exceção nos coloca em uma condição extremamente atípica e que, portanto, passa a exigir que tenhamos pensamentos e posicionamentos atípicos. Né? A frase que, uma das frases comuns, né, que a gente ouve no dia a dia, quando tudo voltar ao normal, nada vai voltar ao normal. Nós já saímos do eixo da normalidade, se é que poderíamos chamar do estado no qual estávamos em normal, para uma condição completamente complexa, em que nós podemos resgatar algumas formas, mas não restabelecer o status quo antes. Ou seja, nós não podemos mais, ao meu ver aqui, comparar, por exemplo, esse distanciamento, essa paralisação das atividades presenciais institucionais, por analogia aos exemplos de greve, de outras paralisações que a gente teve. É uma situação atípica e isso nos coloca na obrigação de pensarmos atipicamente se quisermos buscar soluções ou posicionamentos mais plausíveis. Então, essa premissa ela é de extrema importância para não pensar na lógica do isso ou aquilo somente, e também a repensarmos alguns posicionamentos. E ao repensarmos isso, eu coloco uma outra premissa da minha fala, que o ponto de partida para a discussão numa instituição pública de educação, nessa perspectiva, é o ponto de partida da dignidade humana como fim em si mesmo. Isso já vai nos colocar de imediato a questão sobre qual é a concepção de educação a partir da qual a gente está trabalhando e a partir da qual nós vamos pensar a nossa atuação. Então, eu vou tentar colocar essa ideia em alguns tópicos, né? E aí depois a gente faz a discussão na medida do possível. Quando eu proponho essa troca semântica do título da fala, por quê? Como eu falei, a maioria das discussões que ao menos eu tenho acompanhado, ao se falar do processo de ensino-aprendizagem, ao se falar, né, como fazer a educação em tempos de pandemia, está mais voltada, mais enfatizada para o que eu vou chamar aqui de uma dimensão técnica da educação, né? Uma dimensão técnico-operacional, ou seja, dos processos de ensino-aprendizagem, enquanto mais metodologias, formas, né? E aí entram as metodologias remotas, as alternativas remotas, que tem toda essa confusão semântica, seja EAD, ensino híbrido, enfim, deem o nome que quiser, mas é uma perspectiva que eu chamo aqui de dimensão técnica, porque ela é mais operacional, né? E, me parece, se faz essa discussão com extrema propriedade, com extrema pertinência, com extrema relevância, mas nem sempre considerando duas outras dimensões que me parecem urgentes de serem trazidas ao debate, que é uma dimensão ético-política e uma dimensão jurídica que envolve todo esse debate, né? Ou seja, tanto essa dimensão técnica de como pensarmos formas para pensar processos de ensino-aprendizagem remota, precisa, na concepção de educação que partimos enquanto premissa, considerar a dimensão ético-política dessa atuação e a dimensão jurídica que isso envolve, em sentido micro e macro, que eu vou tentar desdobrar um pouco na minha fala. Se nós pensarmos a partir dessas três dimensões, técnico, ético-política e jurídica, nós precisamos nos colocar qual é a concepção de educação profissional desenvolvida nos institutos federais. Qual é, efetivamente, a concepção de educação a partir da qual os institutos federais movem a sua fala. E, ao fazer essa provocação, vem com essa reflexão, a provocação sobre qual é a função social, qual é a função pública dos institutos federais. E quando nós fazemos essa concepção no âmbito de uma rede federal de educação profissional científica e tecnológica, não basta, ou melhor, não pode ser
qual é a concepção do Instituto Federal Triângulo Mineiro, do IFSU, do IFPalpilho, de qualquer instituto, de qualquer campus, do reitor, do servidor, né, do aluno. Mas qual é a concepção de educação que sustenta essa rede? Porque se uma dessas instituições, uma ou mais das instituições que compõem essa rede, fogem desse princípio comum, então nós abrimos a possibilidade para que também outros princípios que fortalecem a rede possam ser modificados, alterados e seguir outros caminhos. E isso a médio e a longo prazo, ou mesmo a curto prazo, tem implicações significativas. E me parece que, às vezes, acompanhando alguns debates, nós não estamos falando, né, estamos todos preocupados com a educação, mas não estamos falando da mesma educação e da mesma função social, né, principalmente em âmbito da rede federal. E aí vem justamente essa preocupação de que modo que a condição do distanciamento físico pode ser contornada, mesmo que por meios remotos, para que não se intensifique o efetivo distanciamento social, de modo a prejudicar ainda mais as relações humanas, né, cujos processos de interação, acolhimento, tolerância, inclusão, dentre outros, também são indispensáveis para a formação integral e para um paradigma epistêmico de educação que vai além da transmissão de conteúdos e formação de capacidades técnico-operacionais. Então, uma coisa é pensarmos alternativas para atender o contrato social, vamos chamar assim, de aprendizagem, do projeto pedagógico, né, do ano letivo, etc. Outra questão na qual está inclusa também essa preocupação é a formação integral em si e o que tudo isso envolve no contexto no qual nós estamos trabalhando. Portanto, parte também de uma premissa de que, enquanto institutos federais, nós temos que partir da mesma concepção da educação com os mesmos objetivos e finalidades, né? Premissa essa, e aí está na dimensão que eu chamo aqui de jurídica, estabelecida pela própria natureza que nos constitui. Porque se nós não concordarmos, no mínimo, com isso, então implica que nós concordamos que a rede, na forma como está constituída, não é viável ou não é possível. E aí nós precisamos entrar em outra discussão. E se nós concordamos com isso, que eu espero que concordemos, cabe questionar em que medida as ações institucionais se aproximam ou se distanciam daquilo que é comum aos institutos federais, por melhor que sejam as intenções. Ou seja, ao pensarmos formas, metodologias, possibilidades para atividades remotas, por exemplo, não basta nos preocuparmos se essas atividades remotas são boas e viáveis em si mesmas, para a perspectiva do ensino, aqui numa perspectiva também muito restrita do ensino enquanto transmissão de conhecimentos, de conteúdos, mas é preciso questionarmos se essas atividades remotas são boas e viáveis para o bem comum, o que significa, às vezes, restringir alguns interesses e direitos individuais e privados, né? Ou seja, tendo aí a ideia do bem comum, que é o princípio da dignidade humana, presente na ideia de formação integral, né, que a gente tem um discurso comum na rede, e presente na proposta da função social do Instituto Federal. E aqui eu já faço, obviamente, um corte epistemológico entre a concepção de educação na perspectiva da formação integral e a formação da educação na perspectiva do capital humano, né? Essas duas correntes que eu estou contrapondo nessa perspectiva. E se a gente concorda com essa primeira perspectiva da formação, na perspectiva da formação integral, então é preciso considerar se as ações institucionais consideram os critérios de inclusão, de igualdade, de acesso, de permanência e êxito de todos os estudantes como regra, e não como exceção. Ao contrário das metodologias que a gente pode assumir como exceção, né, metodologias remotas, por exemplo, que estariam dentro da dimensão técnica. A questão é se esses processos de ensino e aprendizagem remotos consideram todos os estudantes em igualdade de acesso, permanência
e êxito. E aí eu falar em igualdade, obviamente, eu não estou falando da igualdade meramente formal, mas estou falando da igualdade material, o que implica, nesse caso, considerar os iguais na medida das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. Portanto, considerar um cenário completamente complexo no qual nós vivemos, principalmente enquanto Instituto Federal, atuando em todos os níveis, formas e modalidades, com perfis variados de estudantes, tanto do ponto de vista sociocultural quanto econômico. Significa ainda não só considerar isso para os nossos estudantes, mas também considerar as condições objetivas para o trabalho dos profissionais da educação. E aí, enquanto profissionais da educação, eu incluo todos os servidores, em sentido estrito e em sentido lato sensu. Ou seja, todos os servidores, como entendo por profissionais da educação aqui, os servidores docentes, os servidores técnicos administrativos e os servidores terceirizados, né, com contratação indireta. Então, a gente também precisa considerar as condições objetivas disso, que vai estar também no âmbito de uma dimensão jurídica e de uma dimensão ético-político. E considerar ainda se o processo que esse processo formativo que defendemos, ele carece de interações humanas e condições de sociabilidade para a promoção da justiça social. Não basta ter a questão do contato social, né, e as condições de acesso ao ensino remoto, mas as condições de acessibilidade. Do contrário, ao invés de promovermos a formação integral, nós não estamos promovendo essa integração e não estamos atuando na perspectiva da justiça social. Porque sem isso, os processos formais operacionais de ensino e aprendizagem podem até ocorrer. A gente pode dar conta do ano letivo, né, atender o calendário acadêmico, enfim, fazer malabarismo, mas não ocorrerá o processo formativo que nós pretendemos enquanto concepção de educação como um todo. Ou seja, entro aqui citando, por exemplo, a Martha Nussbaum, na perspectiva de que devemos sim nos preocupar com o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento humano vai para além do desenvolvimento econômico, né? E a perspectiva da formação integral toma como prioridade o desenvolvimento humano, como fim em si mesmo, no qual está incluso o desenvolvimento econômico. Com isso eu quero dizer, por exemplo, que não estou aqui defendendo a tese de que não tenhamos que nos preocupar com o atendimento administrativo, com a formação dos educandos, com o ingresso e com o mercado de trabalho, como a gente coloca, mas que isso é uma dimensão que pertence a um objetivo maior. Porque se nós não tivermos essa distinção, né, que o desenvolvimento humano está acima do desenvolvimento econômico, nós confundimos o público com o privado. E quando a gente confunde o público com o privado, e aí eu falo inclusive de interesses de direitos privados, de direitos individuais, de direitos subjetivos, quando confundimos isso com direitos coletivos, por exemplo, ocorre essa confusão do público com o privado. Ou seja, confunde-se autonomia com soberania, inclusive no âmbito institucional, em que a autonomia não é fazer tudo o que se quer e da forma como se quer, independente das demais instituições, né? Confunde-se autonomia com soberania, confunde-se instituição com organização, ou seja, a gente passa a trabalhar numa lógica empresarial, confunde-se profissional da educação com operador educacional, né? Então nós viramos tecnicistas do ensino, confunde-se aluno e família com clientes da instituição, confunde-se serviço público com mercadoria e assim sucessivamente, até confundir democracia com tirania. E, por conseguinte, a gente confunde dignidade humana como sendo a liberdade de, em nome de si mesmo, ou de um pequeno grupo, de um pequeno interesse, confundir a dignidade humana como sendo a liberdade de, em nome de si mesmo, furtar ou cercear o direito dos outros, né? E não raramente corromper, assim, a própria dignidade. Ou seja, nos alienamos no próprio exercício. Portanto, nessa perspectiva,
os processos de ensino e aprendizagem, sejam remotos ou não se resumem e não podem se resumir à mera transmissão de conteúdos, né, ou a uma forma para se dar conta do que foi previsto no projeto pedagógico de curso. Né? Essa é uma dimensão importante que deve sim ser pensada, não estou dizendo que deve ser negligenciada, mas não deve ser o foco da atenção na discussão que se tem na perspectiva da formação integral. Ou seja, em tempos em que a sociedade é afligida, não só pela pandemia biológica desse vírus devastador, mas também pela devastadora pandemia da ignorância, da não-razão, ou da razão meramente instrumental, como diria Adorno, do individualismo, de uma colonização neoliberal das instituições, da própria subjetividade humana, é mais do que urgente ter clareza sobre qual é a concepção de educação e qual é a função social dessa educação, principalmente nesse contexto no qual nós estamos inseridos. Reitero com isso, obviamente, que não se trata de desconsiderar as diferenças e o exercício de autonomia de cada instituição que compõe a rede, mas de as ter em evidência e coerência com os pressupostos que norteiam o discurso e as práticas correntes na rede federal. Senão nós corremos o risco, como diria Paulo Freire, do discurso se distanciar cada vez mais da nossa prática. Nós não podemos, enquanto discurso de rede, defender a justiça, a inclusão social, a formação integral, e enquanto prática, como alternativa, atuarmos na prática estritamente mercadológica, provocando ainda maior desigualdade do que a já existente, principalmente entre os nossos educandos, e também provocando graves danos à dignidade dos nossos próprios colegas, servidores profissionais da educação. E aí, a ideia da formação integral aqui é aquela mesma presente na nossa própria Constituição, tá lá no artigo 205, né? Ou seja, de compreender a educação com vista ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao preparo para o exercício da cidadania, né? E a sua qualificação para o trabalho. Está lá na nossa Constituição. Ou seja, trata-se da defesa da manutenção do próprio Estado democrático de direito em si. Portanto, a situação é muito mais complexa do que se coloca. E é nessa perspectiva que trago a provocação de que, ao meu ver, o maior desafio da rede não é pensar e organizar processos de ensino e aprendizagem, sejam remotos ou não. Nós temos, já tem disponível, tenho aqui uma lista enorme também, inúmeros trabalhos de colegas da própria rede, milhares de colegas com estudo, com expertise, com formação. Nós temos vários institutos federais que já têm cursos elaborados sobre isso, muito bem qualificados. Ou seja, pensar alternativas de metodologias remotas ou não, híbridas, enfim, sejam quais forem para contornarmos o máximo possível os danos do contexto no que nós vivemos, não é o principal desafio. Né? É um desafio que nos exige sairmos do lugar comum, mas nós temos qualidade, capacidade e condições intelectuais e materiais, inclusive, para fazer isso muito bem. Né? Negar isso seria negar a nossa própria condição. Inclusive, enquanto profissional intelectual, um dos desafios é justamente criar alternativas para isso. Então, esse não seria o principal foco, mas sim em como que as ações que nós pensamos, as metodologias, as alternativas, os processos, sejam remotos ou não, híbridos ou não, enfim, dê o nome que quiser, EAD, toda essa discussão que está em jogo, é como que isso não colabora para legitimar, por exemplo, a desvalorização da educação formal, para não legitimar a desvalorização dos profissionais da educação, para não legitimar a transformação da escola em uma empresa a serviço do capital humano. E também, e principalmente, um cuidado que me parece que a gente tem negligenciado,
para não transformar a atuação dos profissionais da educação numa atuação performativa, né? Que eu cito Stephen Bow, na perspectiva de que há uma possibilidade real de que as relações sociais autênticas sejam substituídas por relações performativas em que as pessoas são valorizadas somente pela sua produtividade. E aqui gostaria de chamar a atenção para nós repensarmos significativamente sobre isso. Já temos um elevado número de colegas, tanto docentes quanto técnicos administrativos, com situação de saúde psicoemocional agravada por esse contexto, não só pelo contexto da pandemia em si, que já é algo terrível, mas pelas condições de performatividade, como fala aqui o Bob, de excesso de produtividade, na qual a gente está envolvido. Eu até comentava recentemente com um colega que eu imaginava que uma das coisas positivas, se é que nós poderíamos ter nesse contexto de pandemia, é de que talvez a gente iria descobrir que muitas reuniões poderiam ser resumidas a um e-mail, um aviso, ao invés de horas e horas intermináveis em reunião. Mas já me convenci de que estou equivocado, porque pelo retorno dos colegas, são reuniões horas e horas seguidas na frente do tela, as aulas, o excesso de produtividade, um frenesi desesperador e sempre carregado de boas intenções, eu quero compreender assim, mas que às vezes parecem estar dispersos. E aí eu me questiono até que ponto isso não colabora para aumentar ainda mais o prejuízo no qual a gente se encontra. Ou seja, a minha preocupação é como que essas ações institucionais, em todos os sentidos, contribuem para que não se corra o risco de transformar o que é provisório em permanente. Ou seja, que a gente saia do caráter de exceção em tempos de pandemia para virar desde os tempos de pandemia. Aqui eu cito um exemplo, vocês devem ter recebido pelo CIGEP ali, já está rolando uma pesquisa lá do Ministério da Economia, né, de alternativas para o trabalho remoto, pesquisa para o trabalho remoto, etc., a perspectiva futura, que é justamente de não se utilizarem do contexto na qual a gente está vivendo para legitimar esse discurso. E que aquilo que agora pode ser tomado, sim, ao meu ver, como uma exceção, acabe não se tornando a regra, né? Que é a educação à distância de modo generalizado, simplificado, meramente mercadológica, o sucateamento da formação, restringindo-se habilidades e competências, né? O sucateamento dos profissionais, e aí entra notório saber, competência técnica, programa futuros, etc., que a gente vê que já está em andamento no discurso corrente e no cenário nacional. Então, a gente precisa também ter cuidado para como que as ações, por melhores que sejam nesse momento a curto prazo, não venham a médio ou longo prazo legitimar um discurso que venha a prejudicar a própria educação pública em sentido republicano aqui. Né? Que a gente não corra o risco de transformar o que é central, que é a formação humana, em periférico. Que a gente não corra o risco de transformar o que é a atuação profissional, enquanto trabalho intelectual, em prestação de serviço alienada, tecnicismo do ensino. Né? Transformar o que é inalienável, que é a dignidade humana, em uma mera mercadoria, portanto, alienável. Né? Ou seja, não se trata de focar apenas na preocupação para que não haja, o que eu quero chamar aqui de prejuízo material ao processo formativo dos educandos. E por prejuízo material ao processo formativo, entendo a materialidade do contrato, numa dimensão jurídica, ou seja, de que não tenha prejuízo à integralização do curso no prazo previsto. E por que eu levanto essa hipótese? Acompanhando as discussões que tenho acompanhado, é recorrente expressões tais como não pode perder o ano letivo, como recuperar os dias letivos, como garantir a carga horária mínima, como não atrasar o ingresso dos alunos no mercado de trabalho, etc. Né? Que são preocupações importantes, sim, mas que às vezes acabam explicitando, pela própria situação da pandemia, a concepção meramente conteudista
mercadológica, instrumental e operacional da educação. Esse tipo de discurso legitima, por exemplo, a fala recente do ministro, no seu desserviço à educação, de que o Enem não serve para possibilitar justiça ou igualdade, é para selecionar os melhores. Esse tipo de concepção legitima o programa Futurice, por exemplo, né? O programa Novos Caminhos, legitima a formação e atuação de professores por áreas, a BNCC por habilidades e competências, legitima o notório saber, legitima o discurso de que nós somos caros demais e não produzimos nada, e assim sucessivamente, que às vezes, como é colocado no meio social, acaba por reiterar e ganhar adeptos a essa discussão. Ou seja, para que a própria educação não se resuma a uma função técnica, nós temos que considerar também as dimensões político-culturais, ética, jurídica, dentre outras questões e suas implicações, a curto, a médio e a longo prazo, conforme a tomada de decisão que se tem. Uma pergunta que eu tenho que colocar nesse sentido é justamente essa, né? Vocês do IF Triângulo Mineiro recentemente tiveram a experiência das aulas remotas, agora parece que retomam. O IF Farroupilha, aqui vizinho, no qual pertenci antes, também está com as aulas remotas. O IF São Paulo, alguns estão, outros não estão, uns continuam, outros pararam. Enfim, não cabe juízo de valor, porque realmente são tentativas de se buscar o melhor possível. Mas a pergunta se em um IF eu consigo, por que no outro eu não consigo? Né? Se um IF fala que consegue, mas não vai fazer, porque isso acaba legitimando um discurso que não é o que se pretende enquanto instituição, como é que o outro legitima? Então, essas contradições a gente precisa trabalhar. Né? E não estou aqui menosprezando a especificidade local e regional, a especificidade de cada instituição. Não, em hipótese alguma. Mas estou trazendo à tona que aquilo que é comum a essas instituições é literalmente comum, inclusive no perfil socioeconômico dos alunos e dos servidores, enquanto organização institucional. Ou seja, a pergunta que eu me faço aqui é justamente como que a melhor das boas instituições pode, às vezes, servir ou não para deslegitimar a própria instituição, principalmente quando essa instituição está envolta numa rede, como é o caso da rede federal. Né? E aí a gente identifica várias divergências nos discursos correntes dentro da rede federal, opostos e contraditórios, né? Isso é muito fácil de identificar ao analisarmos as diversas falas, enfim, né? Embora seja sempre uma análise perigosa, né? Mas me parece que talvez esse infeliz contexto da pandemia, mais do que nos colocando um risco, né, e um desafio a mais à educação, está explicitando fragilidades institucionais que apenas se intensificam, né, com o contexto da pandemia, que, somado a essas gravidades, tornam ainda mais fraca a rede federal, a defesa da educação pública e a defesa da própria democracia. Né? E aí, nessa perspectiva, eu me coloco a questão, como questão principal, que talvez não seja antes saber, por exemplo, se os alunos têm ou não condições de acesso à internet, computadores e demais meios operacionais para continuar os estudos remotos. Né? Embora também tenhamos que saber isso. Mas sim, a pergunta, em quais condições humanas ou desumanas se encontram nossos alunos e familiares e, ao mesmo tempo, nossos colegas, servidores e entes próximos, mesmo que tenham condições materiais para a educação remota. Né? E me parece que essa pergunta, em muitos casos, a gente está deixando de fazer ao buscar essas alternativas ou a buscar condições para o processo técnico, né, operacional do ensino. Quer dizer, há uma responsabilidade moral pelo outro.
né? E pelo outro, não só pelo educando, a família, a sociedade, o colega, servidor. E não apenas uma responsabilidade material, instrumental e contratual. Me parece que às vezes está muito apego ao cumprimento legal na perspectiva de uma servidão voluntária, né? E a gente precisa rever isso, que inclusive o estado de exceção possibilita a alteração das próprias leis, né? Outro dia eu participava de um debate no Instituto X em que um colega disse que não era possível buscar a alternativa Y, embora ele considerasse aquela alternativa viável, porque existia uma instrução normativa do Conselho Superior que impedia fazer aquilo. Ora, reúne o Conselho Superior e muda a instrução normativa, né? É a lei que tem que se adaptar, e aqui eu falo tanto a lei quanto norma interna e externa, que tem que adaptar ao contexto social e humano e não ao contrário, né? Ou seja, volto a enfatizar, interessa sim o desenvolvimento econômico, o atendimento ao calendário acadêmico, etc., mas também interessa saber e garantir que esse é apenas parte do desenvolvimento enquanto finalidade última, que é o desenvolvimento humano. E aí entra a pergunta, como que nós podemos atuar profissionalmente de modo autêntico na educação em tempos de pandemia, né? Sendo que já era difícil em tempos de não pandemia. E a gente vê nessa discussão, vários institutos já estão fazendo os seus estudos, vários dados, etc., mas curiosidade, eu busquei a plataforma Nilo Peçanha essa semana, e, por exemplo, tem aqui os dados. O perfil socioeconômico, pegando a rede federal como um todo, né? O perfil socioeconômico dos nossos alunos, enquanto rede, 60,9% dos alunos são autodeclarados de cor, raça, preta, parda ou indígena. E 88,14% dos alunos declararam renda familiar menor ou igual a 2 salários mínimos. Ou seja, se eu pegar essa população, esse perfil socioeconômico, né? Obviamente, precisamos aprofundar outros dados, mas só essas duas dimensões, a renda e a situação e a autodeclaração desses alunos, nós temos algo em comum, ou seja, nós temos um perfil de educandos comum na rede federal. E é um perfil socioeconômico que identifica justamente que a maioria dos nossos educandos são aqueles que estão nas piores condições sociais possíveis, que ficaram, sim, ainda mais agravadas com o contexto da pandemia. E que não adianta dar para esse aluno um celular, o acesso à internet ou um notebook para ele continuar sendo as aulas, sendo que ele mora numa casa de 4 metros quadrados com 4, 5 pessoas, que o pai está desempregado, tem mais 2, 3 irmãos também estudando, e aquela situação toda que a gente conhece. Ou seja, me parece que talvez a gente já tenha elementos suficientes para uma tomada de decisão em rede, principalmente nessa questão da discussão sobre fazer ou não as atividades remotas, enquanto a gente não possibilitar o retorno às atividades presenciais. E me parece que isso é importante, não só nesse sentido, mas também em outras decisões que poderiam ser tomadas enquanto rede, justamente para pensarmos a manutenção dessa perspectiva da educação integral como um todo, né? Ou seja, é preciso também perguntarmos de que modo que esses processos de ensino e aprendizagem remoto não acabam se tornando a reprodução de velhas concepções de prática e ensino, né? Assim como quando saiu do mimeógrafo, aí vai para o data show, mas o professor continua dando a mesma aula com o mesmo GUS-PG, só que agora por meio de uma nova tecnologia, né? E isso parece também que fica bastante evidente em algumas falas que a gente pode acompanhar, né? O cara que não está preocupado, que está preocupado, mas se eu fizer uma atividade remota, como é que eu vou fazer uma avaliação, ver que o aluno não está colando, como é que eu vou acompanhar a organização do aluno, saber que ele está prestando atenção, não está lá só com o áudio ligado e jogando joguinho.
eu preciso me deslocar do lugar comum, né? Mas esse tipo de preocupação, embora legítima, ela também revela que mesmo fora do tempo de pandemia, talvez a gente esteja fazendo uma educação mais tradicional e conservadora possível, né? E aí a gente precisa se perguntar de que modo esses processos não estão mais para acentuar a desigualdade social na perspectiva econômica, cultural e distributiva da justiça social propriamente dita, né? Quer dizer, estou me alongando aqui, mas o contexto de pandemia não justifica que os interesses individuais se sobreponham aos interesses coletivos do bem comum, né? É preciso perguntar em que medida as alternativas que a gente coloca não causam outros danos de igual ou maior dimensão àquele dano que se pretende evitar. No caso, não perder o ano letivo ou como atender as 800 horas, etc., que isso, ao meu ver, embora seja complexo, é bem tranquilo de resolver. E aí, encaminhando mais para o final da minha fala, eu pontuei algumas questões que eu gostaria de compartilhar que tento sintetizar essa provocação. Ou seja, não necessariamente em ordem de importância, né? Quais são as reais condições de saúde biopsíquica de todos os alunos, os servidores e convíveres envolvidos? Essas condições também são observadas e consideradas no processo de ensino e aprendizagem não remotos, e quando não se está em tempos de pandemia, né? Quais são as reais condições de trabalho dessas pessoas para as alternativas propostas, o que inclui qualidade do e no ambiente de trabalho, que no caso passaria a ser praticamente home office, né? Tais como ergonomia, intervalos de jornada, etc., porque essa qualidade de trabalho dos profissionais da educação, tanto docentes quanto técnico-administrativos que atuarão na atividade remota, ela precisa ser considerada, né? E também foram direitos duramente conquistados e que não podem sofrer prejuízos, né? Nós não estamos num contexto em que precisamos de servidores mártires da educação que fez uma grande coisa porque ele passou 10 horas do dia, 8 horas seguidas na frente de um computador em reunião e videoaula, em reunião e videoaula, em reunião e videoaula, né? Eu, particularmente, discordo e me coloco contrário justamente a isso, né? Como que serão cobertos os ônus que não são na incumbência dos profissionais envolvidos? Por exemplo, gastos com computadores, acesso à internet, energia elétrica, material de expediente, né? Eu sei que isso é uma dimensão prática, especulativa, né? E não quero ser mal compreendido aqui, mas isso precisa ser considerado. Porque uma coisa é a ação nessa perspectiva, na perspectiva da boa intenção e da exceção. Outra coisa é quando nós temos na rede federal 85 mil, cento e poucos servidores, né, atuando nessas condições remotas. Como que a gente vai trabalhar isso? Tem toda uma dimensão jurídica que envolve esse processo e também ético-política em como que nós acabamos não legitimando isso, né? Enfim, provocações, né? Ao se propor determinadas atividades de ensino e aprendizagem remota, essas são adequadas às especificidades das diferentes realidades dos alunos e dos profissionais da educação envolvidos, aos diferentes níveis, formas e modalidades de ensino, ou apenas mantém e se transfere a operação da lógica conteudista e mercadológica? Quer dizer, eu consigo pensar metodologias, processos de ensino e aprendizagem remotos que contemplam os diferentes níveis, formas e modalidades, alunos da educação de jovens e adultos, os alunos incluídos, né, da graduação, da especialização, do ensino médio. Como que a gente vai pensar toda essa complexidade? Em que medida que nós cuidamos para que a preocupação legítima com formas de ensino e aprendizagem remotas não se tornem, como cito aqui o Libânio, da mesma forma que para os alunos oferece-se um kit de habilidades para a sobrevivência, oferece-se ao professor um kit de sobrevivência docente, com treinamentos, métodos e técnicas, uso de livro didático, formação e EAD.
né? Já acompanhei alguns casos, 2 ou 3 casos de campi, dentro de 1 ou 2 IFES, em que literalmente os professores estão sendo treinados para o uso das tecnologias remotas. Eu não estou dizendo aqui que nós não tenhamos que nos qualificar para isso, devemos, mas não nessa perspectiva de um treinamento impositivo direto, sem nos questionarmos e estarmos realmente comprometidos com o que se busca com isso e quais as implicações disso a curto, médio e longo prazo, né? Até que ponto, como já tem vários casos na rede, né, intermináveis horas de reuniões e trabalho online prejudicam mais que auxiliam no enfrentamento da pandemia? Como estão sendo considerados os casos dos servidores que também sofrem consequências diretas da pandemia, como o adoecimento ou a morte pelo Covid-19, próprio ou dos entes próximos, que têm filhos, companheiros, familiares, residindo com eles e que carecem de cuidados, enquanto que esses servidores precisam estar atuando de modo remoto, né? Como que, por mais eficientes que sejam os processos de ensino e aprendizagem, sejam remotos ou não, para cumprir o ano letivo e os conteúdos disciplinares, também se atende a questões externas que envolvem servidores e alunos, tais como desemprego, transporte, sofrimento humano e assim sucessivamente. Como é que está aí, literalmente, a dignidade humana posta nessa situação? Se possível for a educação remota, como promover o desenvolvimento e aprendizagem numa perspectiva integral e integradora, se é essa a concepção que defendemos? Como analisar o trabalho e suas relações no sentido histórico, ontológico, além do econômico no contexto da pandemia? É possível produzir conhecimento nas condições dadas? Quais conhecimentos são possíveis de serem produzidos? E aí, literalmente encaminhando para a minha conclusão, me parece que a gente tem alguns desafios bem colocados, né? Que é o desafio à educação formal, que é muito maior e mais urgente, que é o desafio de encontrar formas para não haver prejuízo material ao ano letivo, cujo curso já foi interrompido por caso fortuito e força maior, e não se restabelecerá nas mesmas condições. Tem-se o desafio de se atuar como autênticos profissionais intelectuais, e a perspectiva de, nessa atuação, evidenciarmos a importância da superação da dicotomia entre trabalho braçal e trabalho intelectual, inclusive no âmbito da educação profissional. Tem-se o desafio de evitar que muitas práticas que justificam ou se justificariam em caráter de excepcionalidade da pandemia, portanto provisória, sejam depois tomadas como permanentes por terem se demonstrado mais viáveis do ponto de vista da eficácia, recursos financeiros e da eficiência gerencialista da rede da educação. Tem-se o desafio de prestar assistência estudantil, material e emocional à sociedade, mas sem que isso legitime a lógica do assistencialismo e ou da instituição como uma organização prestadora de serviço a clientes. Tem-se o desafio de se pensar efetivamente em rede, de acordo em coerência com a mesma concepção de educação, o que não significa patronizar ou que todos os IF e CAMP devem fazer a mesma coisa, mas que deve partir do mesmo ponto de partida e ter por meta o mesmo ponto de chegada. Tem-se o desafio de considerar não só o direito à educação, mas o dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade civil, de se garantir a promoção de tal direito. Portanto, do ponto de vista também da dimensão ético-política e jurídica, essa responsabilidade precisa ser compartilhada e não atribuída totalmente à instituição de ensino. Tem-se o desafio de pensar ações remotas, se assim tiverem que ser, mas de modo que tais ações não levem a, cito aqui Libânio novamente, constatar que a rotina das salas de aula se converte em práticas de ensino tradicionais maquiadas com tecnologias educacionais. Tem-se o desafio não só de pensar processos de ensino e aprendizagem remota em tempos de distanciamento social, mas principalmente de pensar a aproximação e a interação social em tempos de interação ainda mais remotas. Dentre tantos outros desafios que a gente pode elencar e estabelecer e que o tempo nos impede de aprofundar. Mas eu vejo também que, ao mesmo tempo que cada um desses
outro desafio que a gente pode, inúmeros outros que a gente pode apresentar, esses desafios podem carregar em si também as melhores perspectivas para a educação profissional em tempos de pandemia. Ou seja, enfrentar esses desafios, encontrar a perspectiva mais adequada, formular a melhor experiência educativa possível, é um dos desafios e uma das principais funções dos autênticos profissionais da educação no exercício intelectual, né, e não apenas meramente operacional do trabalho complexo que a educação exige, né? E aí, perguntar como que esses processos, as ações que a gente faz, não acabam por restringir aos educandos ainda mais o acesso à apropriação de conhecimentos científicos, artísticos, filosóficos, estéticos, que são essenciais ao pleno desenvolvimento humano dos alunos, e não apenas ao seu desenvolvimento como indivíduo componente da força de trabalho no mercado de trabalho, né? Obviamente, como eu falei inicialmente, nós estamos em um contexto obscuro em todos os sentidos, né? Político, econômico, jurídico, institucional, né? E, ao meu ver, nós não temos especialistas em educação para atuação em tempos de pandemia. Nós precisamos construir. Mas são hipóteses que trago, provocações. Minha primeira formação é filosofia, portanto, meu papel é mais ajudar a encontrar problemas que possibilitem respostas diferentes do que tentar trazer respostas específicas, mas me parece que são reflexões pertinentes, né? Ou, no mínimo, a refutarmos e buscar outras alternativas. Mas penso que nós não podemos fazer isso, né? E aí reitero a parabenização ao Instituto Mineiro pelo espaço e o que vocês estão fazendo. Nós não podemos fazer isso sem criar espaços de identificação para a consolidação da identidade da política de educação pública profissional que queremos enquanto rede. E até o momento, com o que a gente tem e com o que conseguimos fazer enquanto rede, ao menos eu tenho acompanhado no limite, temos ótimas ações. Isso aí tem o CONIF mesmo, já tem lá o portal com as ações, né? Ou seja, muita coisa, milhares de ações muito boas sendo feitas, mas também nós temos muitas ações que colocam em xeque e em questionamento qual é a concepção de educação e a função social dessas instituições.